Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Conforme a gente havia combinado, então aí eu vou estar trabalhando agora a aula introdutória de geometria espacial com vocês. Alguns conceitos primitivos e algumas definições aí que são importantes, né? Para a gente pelo menos entender alguma coisa sobre quando a gente fala em espacial. Legal? Vamos lá. Entes primitivos vão ser aqueles entes que não precisam de definição. A gente tem ponto, reta e plano. Sempre eu vou denotar um ponto sendo uma letra maiúscula. Sempre vou denotar uma reta sendo uma letra minúscula e um plano uma letra grega. Tudo bem? Então, como que funciona cada um deles? Primeiro, sempre vai existir ponto, reta e plano. Sempre vai ter, né, quando eu olho num espaço, ponto, reta e plano. Quando eu falo em relação a uma reta, sempre vai ter infinitos pontos, seja nessa reta ou fora dessa reta. Sempre eu tenho infinitos pontos, seja na reta ou seja fora da reta, que é o que rola aqui, ó. Eu tenho a reta, um monte de ponto nela e também um monte de ponto fora dela. E quando eu penso um plano, eu tenho infinitos pontos dentro do plano, assim como infinitos pontos fora desse meu plano. Tudo bem? Como que eu determino uma reta? Para a gente determinar uma reta, eu vou precisar apenas de 2 pontos. Se esses 2 pontos forem distintos entre si, eu consigo determinar uma reta. E aí a gente entende. Bom, vou pensar assim, o A e o B. O A e o B determinou essa reta R aqui, que eu estou fazendo em vermelho para vocês. O A e o B determinou essa reta R. Nessa reta que a gente está chamando de reta R, a gente tem infinitos pontos. Então, por uma reta, passam infinitos pontos. E, de novo, fora dessa reta, também vou ter infinitos pontos aqui. Tudo bem? Só uma anotação. Eu coloquei o ponto C na reta R, e aí a gente fala que o A, o B e o C são pontos aí, ó, colineares, porque eles mesma linha. Estão todos na mesma reta, tá bom? Dá para eu fazer uma anotação de reta como sendo reta B, e aí esse símbolo em cima, né? Uma flecha que vão para os dois lados. Eu poderia também falar reta BA. Ou também, no caso, como tem o ponto C, reta CB ou reta BC. Tudo bem? Todas elas estão corretas para nós. Então, simples. Para eu determinar uma reta, 2 pontos distintos. Se eu tenho 2 pontos distintos, eu fiz uma reta. E lá em geometria analítica, você vai ver que com esses 2 pontos distintos, você vai conseguir fazendo o determinante dos pontos, encontrar também a equação de reta, que vem dessa definição. Se eu tenho 2 pontos, eu consigo montar uma reta. Legal. Agora vamos entender como que eu monto o plano. E a partir dessa, a gente consegue definir as outras 3 situações. Vamos olhar. Primeiro, um plano vai ser formado por 3 pontos que não são os mesmos pontos, ou seja, distintos, e eles precisam ser não colineares. Se eles são distintos e não estão na mesma linha, eles vão determinar um plano, que é o caso aqui, ó, do A, B e o C. Não colineares porque na mesma linha está só o A e o B, ou está só o A e o C, ou está só o B e o C. Então eles nunca são colineares, né? Lembre que colineares é quando está os 3 na mesma linha. Legal. Se eu tenho essa situação, eu monto um plano. E aí, então, veja, posso chamar de plano alfa ou falar que é o plano formado pelos pontos A, B, C. E se esses 3 pontos estão no mesmo plano, mesmo planares plano. Tudo bem? E aí, a partir daqui, vamos definir juntos as outras 3 situações. Veja só, se eu pensar uma reta e um ponto fora dela forma plano? Forma. Uma reta e um ponto fora dela forma plano. Por quê? Pensa, o AB forma uma reta e eu tenho um ponto C. Na verdade, o que eu tenho são 3 pontos distintos e não colineares. Essa é uma maneira de montar. E aí eu falo, ó, a reta R e o ponto A é quem está montando o meu plano alfa. Tudo bem? As outras 2 maneiras, 2 retas paralelas, e faz todo sentido. Analisando aqui, eu tenho a reta que passa por AB, e nesse ponto, eu tenho essa reta que passa aqui. E aí são 2 retas paralelas, vão formar, né, um plano. Ótimo. E também, a última situação, 2 retas concorrentes, que é a mesma ideia.
eu tenho uma reta que passa por AB, ou, né, tem uma reta que passa por AC e tem essa reta que passa por BC. São retas que são concorrentes, mas no fundo eu termino tendo 3 pontos não colineares, distintos entre si, beleza? Assim, então, são os 4 jeitos de se montar o plano, mas só com essa definição a gente poderia, né, deduzir todas essas outras 3 definições. Tudo bem? Vamos dar uma olhada no exercício da Unicamp. Se me falha o engano, ele é de 1999 e era um exercício descritivo mesmo, a gente tinha que escrever a resposta. É comum encontrarmos mesas de 4 pernas que, mesmo apoiadas em um piso plano, balançam e nos obrigam a colocar um calço em uma das pernas se a quisermos firme. Explique usando o argumento de geometria porque isso não acontece com uma mesa de 3 pernas. Então, olha só, uma mesa de 4 pernas, eu posso imaginar que os pontos de contato com o chão são pontos em um plano. E quando eu penso uma determinação de plano, se eu pensar esses 4 pontos, eles determinam mais de um plano. Esses 4 pontos determinam mais de um plano, né? Quantos planos eles vão determinar? Poxa, se eu pegar esses 3 aqui, não colineares e distintos entre si, vão determinar um plano. E imaginando que a cadeira, né, ela vai estar bamba, imagina que tem um ponto que está aqui e o outro ponto aqui, né? Então o plano seria mais alguma coisa em relação ao solo, meio que na diagonal, né? Tendo uma leve inclinação. Então eu percebo que eu poderia estar montando tipo esse plano, ou estar montando esse plano. Eu estaria montando mais de um plano. Então essa cadeira ficaria bamba. Por quê? Porque, de fato, uma das pernas poderia estar num plano distinto ao plano das outras 3. E aí, se isso acontece, ela fica bamba. E por que que isso não vai acontecer com uma mesa que possui 3 pernas? Isso não rola com uma mesa que possui 3 pernas, porque não tem mais de um plano. Aqui é apenas um único plano. Só é possível um único plano. 3 pontos distintos não colineares determinam um único plano. Isso aqui é o único plano que ela determina, então não tem como tá bamba. Os 3 pontos sempre vão estar no mesmo plano. Portanto, é isso que rola. Tudo bem? Legal. Agora vamos olhar como que fica a posição relativa comparando 2 retas. Quando elas estão no mesmo plano, acontece 2 situações. Ou elas se cruzam, ou elas não se cruzam. E a gente vai mudar um pouquinho essa definição de não se cruzar. Mas espera lá. Concorrentes, então, que são quando elas se cruzam. Elas podem se cruzar e formar um ângulo entre elas que não é 90 graus, e eu vou falar que elas são oblíquas. E elas podem se cruzar e formar um ângulo que eu chamo de 90 graus, que são retas perpendiculares entre si. Aqui eu posso imaginar, né, que o coeficiente, aqui já dando uma aprofundada, o coeficiente angular de uma tem que ser diferente do coeficiente angular de outra. E aqui, né, é aquela ideia do inverso e oposto, quando eu penso no coeficiente angular. Ou que o produto do coeficiente angular das duas é -1. Legal. Aí, quando elas são paralelas, eu tenho 2 situações. Elas são, e ainda posso falar aqui, né, que quando elas se cruzam nessa situação ou nessa, determinam para mim um sistema possível determinado, uma única solução. Reta é equação, e equação, quando se encontra em um ponto só tem uma resposta, a intersecção, então o sistema só tem uma resposta. Quando elas são quando elas são paralelas, eu tenho 2 situações. Aquelas que elas são distintas, ou seja, veja lá, a equação da reta S é diferente da R, né? E quando elas são coincidentes, elas são exatamente a mesma coisa, tá? Então, por isso que eu gosto de trocar a definição de paralelas serem aquelas retas que não se cruzam, ou não se encostam, ou, né, elas nunca se encontram. Não gosto, porque existe o caso de paralela coincidente, que é quando elas se encostam. Gosto de pensar na inclinação. Quando tem a mesma inclinação, se tem a mesma inclinação é paralela. Se tem a mesma inclinação é paralela. Se a inclinação muda só um pouquinho, em algum momento vai ser concorrente. Tudo bem? E aí, quando elas são distintas, eu falo que esse sistema é um sistema impossível. E aqui, sistema possível indeterminado. Se você não está entendendo muito o que eu estou falando sobre isso, é um aprofundamento pensando na ideia de sistemas, tá bom? Que dá para analisar, porque lá em geometria analítica, em algum momento você vai ver, ou já viu, que essas retas, na verdade, elas são equações.
E quando eu consigo pensar elas em equações, eu consigo formar sistemas. E aí eu consigo ter resultados. Tudo bem? Legal, então. Agora, além delas estarem no mesmo plano, elas podem estar em planos distintos, que eu chamo de retas reversas. Eu gosto de pensar retas reversas sempre olhando para o cubo. Veja, eu tenho essa reta S e eu tenho lá atrás essa reta aqui, ó. Você consegue perceber que essas duas retas elas não fazem parte do mesmo plano? Ou, acho que é até melhor usar a reta R e a reta T. Olha o plano da reta R. Usa essa face lateral ou essa face aqui da frente. Esses são os dois planos que minha reta R está participando. E minha reta T usa o plano de cima e o plano de trás. Então, elas não têm planos em comum. Se não tem plano em comum, a gente chama de reversa, beleza? E aí reversa ou oblíqua ou ortogonal. Oblíqua é quando o ângulo entre elas não vai ser 90 graus. Seria o caso de eu imaginar essa primeira situação mesmo. Veja, eu tenho uma reta no plano e tenho uma reta que não faz parte do plano e que quando ela corta esse plano, vai formar com essa reta um ângulo que não é um ângulo de 90 graus. Agora, veja, reta R e reta T, elas formam um ângulo de 90 graus. Porque se eu pegar uma paralela T, a reta T, que é, por exemplo, essa reta S, forma ângulo de 90. Então, eu posso dizer que elas são ortogonais. Tudo bem? Quando eu traço uma paralela a uma reta entre retas reversas e projeto ela e vejo que o ângulo formado é 90, eu posso dizer que essas duas retas são reversas ortogonais ou só retas ortogonais. Ok? Agora vamos relacionar plano e reta. Situação de uma reta paralela ao plano, ela está lá em cima em relação ao plano, beleza? E aí veja só o que eu falei. A intersecção entre a reta e o plano é vazio. Elas não têm nenhum ponto em comum. Eu posso imaginar que o plano é a mesa e o seu caderno, e a reta é você tirando a caneta e suspendendo a caneta no ar. E aí fica paralelo, né? Se você conseguir deixar exatamente igual a inclinação do seu caderno com sua caneta, fica exatamente paralelo. Se você não conseguir deixar igual a inclinação, vai se tornar secante. Olha lá, você ergueu a caneta e ela fura o seu caderno, ela passa furando o seu caderno. Seja de uma forma que não tenha 90 graus ou que tenha 90. Se tem 90 é perpendicular, se não, oblíquo. Veja a intersecção entre os dois. A intersecção vai ser apenas o ponto P, que é onde fura. É como se a sua caneta estivesse atravessando aí o seu papel. Beleza? E aí pode ter o caso também que minha reta está contida ao plano. Ela está no plano de qualquer formato, não importa, né? Vamos entender que o plano, eu poderia até fazer em linha tracejada, que na verdade o plano ele é infinito. Então não tem como eu limitar apenas a esse paralelogramo aqui. Ele é muito mais do que isso. Então a reta pode estar com qualquer formato nesse plano aí. Tudo bem? E aí, obviamente, daí então a intersecção entre a reta e o plano vai ser a própria reta inteira, completa. Tudo bem? E agora a gente vai olhar a posição relativa entre os planos. Entre os planos, se eles forem paralelos, ou eles vão ser um em cima do outro, coincidente, ou vão ser paralelos. Desculpa, não é paralelos, é paralelos distintos. Tá. Ou eles são paralelos coincidentes, um está exatamente em cima ao outro. Imagina, arranca uma folha do seu caderno e coloca ela de volta no seu caderno. Ela volta a pertencer a esse plano. Agora, você arrancou a folha e ficou suspendendo ela lá em cima, de forma que não encosta mais com o seu caderno. Então, aí são paralelos distintos. Tudo bem? Possui uma distância entre esses dois planos aqui. Consegue ver, ó? Tem essa distanciazinha entre os dois planos. E aqui, a distância entre os dois planos é 0. E aí, óbvio, a intersecção entre o alfa e o beta é o próprio alfa que é o próprio beta, né? Aí eu te pergunto, qual plano é maior, o alfa ou o beta? Não, os dois são iguais, porque a ideia de plano é infinito. Só para denotar que parece que o alfa é menor, mas na verdade os dois são infinitos.
ok? E a intersecção entre dois paralelos, né, que não se encostam, vai ser, obviamente, então, um conjunto vazio. Não tem nada em comum entre os dois. E aí, veja só, essa folha que você arrancou, ao inclinar ela, não deixando mais ela ser paralela, ela vai passar furando o seu caderno. E quando ela passa furando o seu caderno, a gente fala que esses planos, né, são secantes entre si. E aí eu tenho secante de novo oblíquo. Por quê? Porque quando faz o corte, o ângulo formado entre os dois planos, o ângulo formado entre os dois planos não é 90, ou quando o ângulo formado entre os dois planos é 90, eu chamo de perpendicular. E olha a intersecção entre aqui é essa reta inteira e aqui é essa reta inteira. Essa é a intersecção entre esses dois planos. É a reta exatamente que corta, né, quando um atravessa o outro. Tudo bem? É isso essa aula introdutória para a gente entender alguns conceitos básicos do que é a geometria espacial. Espero que você tenha entendido e até mais. Tchau, tchau.